Jesus é filho de Maria, somos todos filhos de Deus. Na cruz nasceu uma rosa, e essa rosa Jesus ofereceu. Mas como é linda essa rosa, mas como é linda a presença de Deus. Mas como é linda essa rosa, mas como
linda essa rosa, mas como é linda a presença de Deus, mas como é linda essa rosa, mas como é linda a presença de Deus. Olá pessoal, boa noite, sejam todos bem-vindos ao Ponto Espiritualidade. Primeiro eu quero me desculpar aqui, porque não tivemos o nosso encontro do curso de Mediunidade, Obsessão Espiritual e Autodefesa Psíquica, que deveria ter sido ontem, por conta de um problema na internet. Sendo assim, nós faremos 2 aulas na próxima semana. Na terça-feira, às 20 horas, eu vou terminar a parte geral de mediunidade. E na quarta-feira, também às 20 horas, Fernando Prioli vai entrar comigo para nós falarmos sobre obsessão espiritual. E Fernando deve ficar aqui umas 2 ou 3 semanas conosco para encerrarmos esse tema e depois entramos na autodefesa psíquica e fechamos este ciclo inicial e depois vem uma novidade muito interessante, mas fica para mais adiante. Antes de colocar o nosso querido convidado aqui na tela, o nosso Leonardo, deixar já uma boa noite para quem já comentou aqui no chat, Beto, Cláudia, Basília, Mariana, Silvia, Ludmila, Denise, Carlinha, Alice, Ricardo, Liana, Pati, Tati, enfim. E quem vai assistir depois, quem vai chegar a partir de agora, um beijo no coração de todo mundo e sejam muito bem-vindos mais uma vez. A primeira música que foi colocada na noite de hoje chama-se Renascer. Ela é uma música de Marcelo Alves, ela tem uma frequência de 432 Hz. Quem escutou com atenção percebeu uma vibração muito bonita, muito gostosa. E eu escolhi porque tem tudo a ver com a abordagem que Léo pretende fazer aqui hoje, um renascer, um renascimento. E a segunda, uma música que eu aprendi com um caboclo de Umbanda, meu amigo. Ele cantava essa música numa reunião e Brenda gravou e assim, muito bonita essa cantigazinha. Rosângela, boa noite, Silvia. E agora eu vou colocar Leonardo aqui conosco. Boa noite, Léo. Seja bem-vindo aí, mais uma vez, aqui no Ponto Espiritualidade. É um grande prazer me receber aqui. Ô, Adriano, a gratidão é minha, irmão, voltar aqui nesse espaço, interagir contigo. É um ponto de espiritualidade que traz conhecimentos e uma abordagem muito interessante, aproximando as pessoas desse tema com tanta harmonia, tanta tranquilidade, sem formalismo, muito aberto realmente para o acesso. E você é um grande professor nessa condução. Eu fico muito feliz em estar aqui e contigo também, em especial. Sim, você é uma pessoa que eu gosto de coração. A gente se encontra pouco, mas eu gosto de coração, é mais por conta do seu trabalho, do meu trabalho, por sinal, viu, pessoal? Vou apresentar ele brevemente aqui, sem precisar um currículo extenso, mas ele é terapeuta integrativo, eu botei na descrição do vídeo, depois vocês podem ver lá melhor. Ele é facilitador de vários cursos, como Reiki Xamânico, Magnify Healing, Tamiana, Theta Healing. Ele pode falar um pouco melhor. Ele fundou o Instituto Inova Atlantis, que funciona em Salvador, para formação e difusão de conhecimentos ancestrais, trazendo uma abordagem contemporânea. E ele é fundador também da Associação Inova Atlantis para projetos socioambientais. Então, assim, Léo tem um trabalho muito bacana aqui em Salvador. Faz uma apresentação breve aí do Inova Atlantis antes da gente começar a nossa conversa. Eu acho que é interessante. Botei os links aqui na descrição do vídeo. Quem quiser acessar as redes sociais estão todas na descrição. E agora é contigo aí. Valeu, irmão. Gratidão mais uma vez. O Inova Atlantis é um instituto que ele traz inicialmente como um projeto. É um projeto que também foi canalizado, que a gente chama de projeto DIA, que é o Despertar, o Integrar e o Ascender.
entendendo o despertar que é natural e comum a todos nós em algum momento da vida, onde nos encontramos nos nossos vazios, podemos ter tudo, mas a sensação do vazio permanece, e nós procuramos saciar, às vezes, dessas insatisfações, anestesiando o nosso descontentamento, às vezes através do excesso de trabalho, o excesso de vida social, o excesso de consumo, o excesso até também pela droga ou pela sexualidade exacerbada ou precoce, e isso vai anestesiando as nossas insatisfações. Até que chega um momento que a dose para isso fica muito alta e é insuportável. E aí se inicia o segundo processo, que é o I do dia, que é a integração, onde percebemos que só podemos acessar essas informações dentro de nós. E começamos a entrar no processo de integração com nós mesmos, olhando as nossas sombras, os nossos medos, as nossas vulnerabilidades, encontrando a partir disso a nossa própria força. E nesse momento nós não nos transformamos no Buda da noite para o dia, nós apenas iniciamos um processo de ressignificar a cada dia a nossa forma de nos ver e estar no mundo. Que tipo de relacionamento eu escolho viver? Que tipo de trabalho me nutre? Que tipo de alimentação faz sentido? Que tipo de vida eu vivo de domingo a domingo? Será que eu tenho que esperar de segunda a sexta, passar por algum processo mais complicado para esperar o final de semana para viver? Então, isso é muito comum. Então, começamos a fazer essas reflexões e mudamos alguns paradigmas e premissas internas. Isso é um processo que já é o A do dia, que é um processo de ascensão, que é uma mudança de consciência que é gradativa, uma espiral ascendente, o despertar, o integrar, o ascender, depois o novo despertar, e aí por aí vai. E o Nova Atlantis, ele contribui nesses processos, trazendo conhecimentos ancestrais, com visão contemporânea, através de cursos, palestras, workshops, vivências, projetos sociais, e entendendo que dessa forma está contribuindo com a transformação do mundo, trazendo a fala do Mahatma Gandhi, que sejamos em nós a mudança que queremos ver no mundo. Aí eu apertei aqui no tempo para sintetizar o Instituto, em razão do tempo, e mais uma vez agradecendo, Adriano, o convite, e aqui à sua disposição para a gente começar sobre o tema, né, que nós deixamos livre, mas a gente conversou um pouquinho, e me parece um tema bem pontual, relativamente polêmico, né? E a gente vai tentar não entrar no aspecto polêmico, entrar com outro olhar para como essas mudanças estão impactando em nós. Sim, sim. E essa abordagem inicial que você fez aí já dá uma boa introdução do que nós vamos conversar aqui hoje. Essa necessidade de entretenimento constante, seja lá qual o tipo do entretenimento, na busca de tentar preencher essa insatisfação interna, acaba culminando no que a gente está vendo hoje, e se não fizer justamente esse movimento contrário, de introspecção, chega uma hora que não tem válvula que dê conta do escape, e aí a coisa complica bastante. Então, essa abordagem sua inicial já foi muitíssimo interessante. Outra coisa linda atrás de você aí é o quadro do Buda. E ele está iluminado assim, então ele está mais lindo ainda, e a sua camisa ainda está sintonizada com a dele. Você escolheu um plano de fundo assim. Pois cara, tá tudo certo, tá vendo? Sempre tá certo. Exatamente. Mesmo que a gente não saiba, ele tá tudo certo. Exatamente. Eu sou um admirador da doutrina que esse gigante espiritual trouxe. É um verdadeiro convite à emancipação da consciência humana. Então, assim, ele é um dos pilares filosóficos e espirituais de todo o trabalho que é feito aqui. Então, maravilha. E agora eu passo a bola aí para você começar a puxar os assuntos. O pessoal no chat coloca aí comentários, perguntas. Eu vou fazendo aqui um meio de campo e trazendo pontuações aqui e ali nessa proposta que é sempre de diálogo aqui no Ponto Espiritualidade. Então é contigo aí, Léo. Puxa aí o... Perfeito, irmão. Vamos lá. Vamos falar um pouquinho, inicialmente, sobre a transição planetária, essas mudanças climáticas, sobretudo, que estão acontecendo, e o impacto em nós. É curioso ainda como a grande maioria das pessoas observam esses fenômenos como algo dissociado da sua própria realidade.
a gente percebe alguns movimentos que eu vou citar aqui ao longo da dissertação, da explicação, da explanação, onde a gente está completamente envolvido nesses processos. Podemos imaginar que existem diversos campos de energias, campos eletromagnéticos, campos elétricos, magnéticos, eletromagnéticos, campos mórficos, morfogenéticos, estudados por Rupert Sheldrake, que traz uma base científica do que ocorre, por exemplo, nas constelações familiares. Mas, às vezes, nós imaginamos nossos campos emocionais, nossos sistemas familiares, enfim, nós vivemos mergulhados em inúmeros campos de interação. Todos esses campos estão interconectados. É o que a gente chama também, em alguns estudos, de interseção de campos, onde a gente nos leva a uma reflexão quando imaginamos, por exemplo, aquela imagem da flor da vida, onde percebemos vários círculos que vão se conectando até que forma um círculo maior, e esse círculo maior, se a gente for fazer essa analogia, podemos dizer que ali é o campo que envolve todos os outros campos nesse processo de interação. E isso é muito interessante, porque quando nós nos reportamos aos conhecimentos ancestrais, vamos falar aqui dos Cherokees, quando traz a expressão Mitakuye e assim, somos todos irmãos, somos todos parentes, não se limita ao ser humano, mas sim a toda a criação. Somos irmãos e parentes de toda a criação, somos frutos de uma mesma fonte de criação. Então, quando nos reportamos às falas do irmão Francisco que traz, do irmão Francisco de Assis, quando ele traz a expressão irmão Sol, irmã Lua, fratello Sole, sorella Luna, uma música bonita que foi composta com essas expressões. Linda. Lindíssima, cara, lindíssima. É a primeira vez que eu escutei, me emocionei. Aí a gente vai falar sobre isso. E eu gosto mais da versão italiana. É italiana, fratello Sole, sorella Luna. Exatamente. Essa que foi a língua na qual ele escreveu o poema que deu origem à música. Então, assim, traz toda uma... Irmão Sol, irmã Lua, né? Então, é exatamente essa expressão que a gente sai dos Cherokees e encontra em Francisco. Encontramos em todas as culturas e tradições, em todas as, vamos chamar, religiões ou filosofias, livros sagrados, a gente encontra em todas as referências esse sentimento de unidade. Então, quando nós estamos vivenciando essas mudanças fora, é importante que a gente aproveite essa oportunidade, porque isso é, além de tudo, um convite para esses processos. Vamos citar algumas mudanças climáticas, algumas mudanças naturais que estão acontecendo, saiu na imprensa, o mar que invadiu um pouco ali, a cidade do Rio de Janeiro, temos eventos climáticos no sul, intensos, as mudanças de temperatura drásticas, terremotos, vulcões entrando em erupção, às vezes entra 2, 3 vulcões em um único mês em erupção, um negócio que, quando eu era criança, quando se ouvia falar nisso, era uma raridade. Hoje a gente fala de maremotos, então, assim, isso passou a fazer parte do nosso cotidiano, tão natural que a gente já não dá importância. Mas isso vem se acentuando, vem se potencializando. E o que é importante a gente se dar conta disso? Na visão ainda dos povos tradicionais, povos originários, nós podemos observar que temos o elemento terra, os tremores da terra, a água, o elemento água. A gente vê a água entrando em ebulição no planeta inteiro. Nós temos os vulcões através do elemento fogo, nós temos os tornados através do elemento ar, e um espírito, né, daquele pentagrama que traz os 4 elementos e o espírito que anima as matérias. Tudo isso habita dentro de nós. Temos água, terra, fogo, ar e o espírito que habita em nós. Então, nossa interação com tudo que ocorre é umbilical. Isso é muito interessante, porque a gente, quando se abre essa perspectiva, nós passamos a interagir com a vida como um todo de uma outra maneira. Voltando um pouquinho, quando a gente fala do fratello Sole e sorella Luna, do irmão Sol e irmã Lua, é irmão Vênus, é irmão Marte, é irmão Pleiades, é irmão... Enfim, é uma pluralidade, onde nada está separado. Se a gente desconecta isso, o próprio planeta não estaria flutuando no universo da forma como está tudo conectado, uma grande grade de equilíbrio que estabelece essas interações, e isso tudo habita em nós. Uhum. É interessante a gente falar de algumas outras mudanças que estão acontecendo, eu vou citar rapidamente,
para que a gente não fique no aspecto muito científico, mas que a gente possa fazer uma ponte de convergência, onde passamos a falar sobre como isso nos afeta. Falar um pouco sobre os transtornos, a depressão, a ansiedade, e como isso vem nos afetando. Então, dentro dessa perspectiva, nós podemos olhar também para a ressonância Schumann. A ressonância Schumann é uma frequência de 7,83 Hz, cuja a sua localização vai do solo da Terra à ionosfera. Então, dentro dessa estrutura da Terra à ionosfera, tem uma vibração de uma frequência de 7,83 Hz, que contribui muito com o equilíbrio psíquico, porque depois eu vou fazer a ponte de onde é que está essa conexão entre esse eletromagnetismo e nós. Uhum. É tão interessante isso, que quando a gente vai olhar um pouquinho alguns estudos que são publicados pela NASA, pela astronomia, onde eles falam dos astronautas que, quando saem da ionosfera, são submetidos à simulação Schumann, aparelho de simulação Schumann, para restabelecer o equilíbrio psíquico, não só o psíquico, mas a saúde física. Aí, daqui a pouco, vamos falar como essas emoções e sentimentos e o campo eletromagnético interfere no hábito, na matéria, e como isso afeta o nosso físico. E isso tudo está acontecendo agora, gente. Olha que coisa especial, né? Que momento especial. Uma outra questão da ressonância Schumann, que de 2012 para cá, ela vem tendo alguns picos de diferenciação. Isso vem sendo informado pelos próprios sites da NASA, você consegue ter informações sobre isso. Tem hoje até aplicativos que ficam só medindo a ressonância Schumann. Então, ela tem tido alguns picos. E ao ter esses picos, essas frequências de 7,83, elas também interferem no nosso psiquismo. Além da ressonância Schumann, nós temos ainda mudando, nesse momento, os polos magnéticos. Não são polos geográficos ou geofísicos, mas os magnéticos, onde o Polo Norte já se aproxima da Sibéria, ou já está na Sibéria. Isso é muito interessante. Muito rápido em direção à Sibéria, e tem outra coisa que você, com certeza, tem conhecimento, mas só para trazer aqui para o pessoal. Sim. Nós temos a anomalia eletromagnética do Atlântico Sul, que está exatamente em cima do Brasil. Vou falar isso aqui agora. Isso aí faz parte de todos esses processos, né? Agora, olha que coisa interessante. Quando a gente tem essa mudança do polo magnético caminhando em direção à Sibéria, isso faz uma mudança na navegação, nos satélites, né, nos aparelhos de GPS. Mas tem algo ainda especial nisso. Observe que nós aqui em Itacimirim, na Bahia, nós temos, até no YouTube, é muito engraçado até o vídeo, são pescadores aqui da Bahia, onde as orcas mordem a margem do barco. Então, assim, orcas na Bahia, na praia de Itacimirim. Eu não vi esse vídeo, não. Eu te mando, mas se tu botar orcas na Bahia, pescadores de Itacimirim, você vai ver, é muito interessante. Isso é inusitado. Mas eu mando para você também. A gente percebe que os animais estão, em determinadas ocasiões, perdendo um pouco do senso de orientação, que neles também é resultado da glândula pineal. Você explica Perfeito, isso como uma categoria incrível que eu não sei explicar, que a Vanessa é da área de saúde, né? Mas ela já demonstrou isso várias vezes, que a própria pineal dos animais é que é responsável por esse senso migratório e etc. Eles são muito sensíveis, né? Imaginemos que se eles estão passando por isso, nós também temos a nossa glândula pineal. Sim. E de tal sorte que esses efeitos também vão nos acessar. Daqui a pouco eu faço a ponte. A nossa é mais elaborada do que a deles, bem mais. A nossa é muito mais sensível. Mais sensível. Exatamente. Agora, as dos golfinhos e baleias são extremamente sensíveis também, tanto quanto as nossas ou até mais. Então, nós temos essas oscilações da ressonância Schumann, temos essa oscilação dos polos magnéticos que está migrando, e com isso a vida do planeta está mudando. Isso também está acontecendo com a gente no silêncio da nossa atividade cotidiana, dos nossos compromissos, a gente não para perceber isso. Vamos falar da anomalia do Atlântico Sul. A anomalia do Atlântico Sul, ela vem da África até a América do Sul, tendo como faixa continental sobre a Terra somente, praticamente, o Brasil, acho que um pedacinho da Argentina e talvez o Uruguai. Uhum. A anomalia do Atlântico do Sul é como se fosse uma espécie de achatamento do nosso campo
nossa atmosfera, nosso campo eletromagnético nos protege da ionização dos raios do Sol, inclusive, mas isso ocorre um achatamento sobre o Brasil. Olha que coisa curiosa, no mundo inteiro, somente o Brasil, praticamente, um pedacinho da Argentina, e salvo engano, um pedacinho do Uruguai, vivencia essa experiência. Observe que isso traz alguns impactos quando a gente fala de chuva solar, que eu já vou falar daqui a um pouquinho, de uma forma bem breve, deixa eu falar logo. Então, assim, a chuva solar é um outro elemento que faz parte dessa salada de fruta. O Sol, ele traz uma ionização para a nossa atmosfera e traz uma intensificação de campos eletromagnéticos no planeta, ao ponto de, nessa região da anomalia do Atlântico Sul, alguns satélites foram danificados, me parece que foi um satélite indiano, pelo que me consta, e alguns satélites foram adaptados para suportar essa intensidade da ionização nesse processo, nesse eixo que está sobre nossas cabeças, nesse exato momento. Daqui a pouco a gente faz o link como isso tudo nos afeta. Ô, Léo, aproveitando esse gancho, você deve ter visto, questão de 8, 10 dias, que a NASA fotografou uma mancha solar num tamanho de mais de, não sei se 60 ou 600 vezes a Terra. E a perspectiva é de uma emanação bastante potente para cá. Aí eu coloquei no grupo de estudo, e o pessoal perguntou, Adriano, e aí? Eu disse, olha, do ponto de vista geofísico, eu não posso dar nenhum pitaco, e eu duvido que alguém saiba exatamente qual vai ser a influência disso. Agora, do ponto de vista mental, psíquico, espiritual, aí a gente pode especular. Por quê? O Sol, ele é o agente higienizador da psicosfera da Terra. Então, assim, se não fosse por ele, a gente não iria não sobreviver somente por conta da energia, da vida em si, mas se ele desse, assim, uma apagadinha, se a gente tivesse uma condição de fazer um bloqueio e se esses raios não chegassem aqui diretamente, toda essa carga de psiquismo grosseiro que é emanado o dia inteiro nesse planetinha tomaria um ar de insuportabilidade. Então, assim, ele é o agente higienizador, tanto que as entidades trevosas que gostam de perturbar o juízo dos outros, eles fazem as atividades dela em local sem o sol ou com pouquíssima incidência de sol, né? A gente sabe disso. Agora, vamos lá, eu quero jogar para você esse raciocínio aqui. A gente já tem uma determinada carga, tá? Que ele chegou aqui todo dia de manhã em um dos hemisférios e dá um alívio, uma limpezazinha, quem sabe abraçar o sol e fazer assim, ó. Oh, que maravilha, só está trazendo harmonia para dentro. Ok. Mas e se essa frequência vem um pouco além da conta? Na sua visão aí, qual é o resultado disso? Claro, vamos especular. Vamos especular e observar os fatos mais adiante. Assim, mas é uma especulação com muito pé no chão, porque com base naquilo que você está trazendo. A gente não sabe exatamente. Eu vou até compilar isso, porque são todos esses fatores. Observe, a gente não está falando apenas da chuva solar. Nós estamos falando da convergência de todos esses fatores, simultaneamente. Observe. Imagina uma anomalia eletromagnética junto com uma manifestação desse tamanho. Então, assim, é o que está se consolidando. Isso vem acontecendo, essas interações, essas mudanças vão acontecendo, e ainda tem passado desapercebido pela maioria os seus efeitos em nós. Mas eu falo do ponto de vista psíquico, e a grande oportunidade que isso está nos trazendo também. Imagine que nesse momento tão especial, nós escolhemos estar na Terra, de alguma maneira, ou de voluntariado, ou para contribuir com a transição, ou para fazer certo dessa vez, mas de algum modo, nós estamos aqui, somos almas velhas, viemos num momento estratégico dessa transição, em um momento tão privilegiado que nem o Cristo está aqui agora entre nós, mas nós estamos aqui. Então, assim, é uma bênção essa oportunidade. Eu vou chegar lá já daqui a pouco. E vamos falar desse Sol aí, que para mim ele é um eixo central desse processo de transformação, porque ele vai fazer uma elevação da frequência. Eu estou aí com você, mas o que acontece? O que acontece? Só vou jogar uma pitada aqui, repare. Você vem e eleva uma frequência.
Se a pessoa está numa frequência pessoal dela comprometida e você vem com uma frequência dessa elevada, vai causar distúrbio. É a mesma coisa você pegar uma pessoa, me perdoe aqui quem gosta, tá? Que escuta esses funks pornográficos, esses pagode da Bahia de baixo calão, e você botar esse cidadão de frente para uma caixa de som e ligar a Nona Sinfonia de Beethoven. A Nona Sinfonia de Beethoven vai causar perturbação nesse sujeito. Perfeito. Eu vou mais além. Beethoven é o Sol. É o Sol. Foi quem trouxe a frequência sonora vibracional mais elevada que esse planeta já viu. Como se pode dizer, Beethoven é o Sol. Mas quem é que está pronto para escutar Beethoven de verdade? Então, assim, é exatamente por isso que a gente está trazendo esse tema hoje. A gente vai chegar lá, que é justamente esse processo de adaptação, que é uma transição também. É uma transição de dentro para fora. Então, assim, só fazendo coro com esse ponto do Sol, a gente vai chegar já nessa elevação. A gente ainda tem as minhas leis. As minhas leis, que são como se fossem chakras da Terra e os meridianos da Terra. Se a gente fosse fazer uma analogia, uma comparação, e nós temos os nossos chakras, os nossos nadis ou meridianos, por onde flui essa energia, vamos chamar de veias etéricas. Flui o sangue, nos nadis flui essa energia vital, que tem vários nomes, Ki, Chi, Prana. O que importa é que é esse fluxo de energia. As minhas leis da Terra, justamente por esse momento de transição, por conta dessas conjunturas que estão em transição, seja o Sol, seja a anomalia do Atlântico, seja a ressonância Schumann, ela também está em ebulição. Sejam pelas mudanças geológicas, vulcões, que também traz uma espécie de liberação de energias e liberação de frequências a cada choque tectônico. Então, tudo isso, gente, está acontecendo ao mesmo tempo, Adriano, imagine. E esse Sol que você, tão pertinentemente aí, pontuou esse evento dessa semana, que foi citado aí na mídia, é algo realmente que a gente está caminhando para essas mudanças. Agora, imaginemos tudo isso e vamos perceber como é que isso está acessando a gente. Imaginemos que essa salada de frutas, que é um liquidificador que está sendo batido, ele está elevando uma frequência. As frequências estão sendo elevadas. E o que é que acontece? Tem pessoas que não estão atentas para esses processos. Esse despertar, vamos chamar assim, mais ou menos como a gente falou no início da introdução, ele vai se dar para aqueles que estão mais conscientes de uma maneira mais leve, mais fluida, porque é como se já estivesse fluindo no rio. Mas tem alguns que nem no rio estão e outros que estão nadando contra o fluxo do rio. Então, quando chega essa onda, essas frequências que já estão acontecendo, não é algo que foi da noite para o dia. Esses efeitos de transição, se a gente for olhar na introdução do Livro dos Espíritos, lá fala quando começou. Se não me engano, 1867, século XIX, não sei ele precisar um ano, mas diz que naquele momento já estava iniciado o processo de transição. Então, a gente já vem sendo preparado por esse processo já há algum tempo, só que nesse momento tudo isso está eclodindo e vindo à tona ao mesmo tempo. E a nossa ponte de conexão com isso, por onde ela se dá? Pelo eletromagnetismo. Nós temos um campo completamente eletromagnético, nós temos o eletrocefalograma, o eletrocardiograma, nós temos um campo que interage com todo esse processo. Voltemos ao início da fala, quando o Mitakuya é assim, que estamos todos conectados, mergulhados em campos. Se nós estamos mergulhados em campo, nós interagimos com eles até dormindo. E é exatamente esse ponto que você levantou, que foi muito importante, cara, que a gente começa a perceber que essa elevação está trazendo uns distúrbios. A gente ouve falar hoje de transtornos que a gente nunca sabia, ninguém comentava, síndromes que ninguém se comentava. Hoje parece uma coisa normal em qualquer roda de conversa. A gente vê as pessoas com processos de ansiedade, que hoje é natural estar com ansiedade. A gente vê pessoas em processos depressivos, e é raro você não viver em um ambiente familiar, um ambiente de trabalho, onde não tem mais de uma pessoa no processo depressivo. Sim. E isso caminha para outras coisas mais severas. Então, isso já é o processo que está acontecendo. Quando uma chuva solar dessa intensidade que você citou chegar, isso se potencializa ainda mais. E, no meu sentir, isso vai continuar potencializando, vai continuar crescendo. Isso a gente tem que aprender a olhar os fluxos da vida com mais sabedoria.
A gente pode pegar um limão, espremer no olho, vai arder e a gente vai chorar. Ou a gente pode fazer um suco de limonada com vitamina C e se tornar mais forte e saudável. Sim. Esses eventos que estão chegando são oportunidades. Mas, para isso, é importante que a gente se abra a essas oportunidades. E tem um grande convite a um mergulho interno. Um grande convite para olhar os nossos processos de medos, de sombras, de tudo aquilo que nos mantém nas frequências que são dissonantes com essas que estão chegando. Entre o que está e o que chega, existe uma transição gradativa nesse processo. Porém, isso vem se acelerando cada vez mais, cada vez mais. E dentro desse contexto, surge exatamente isso, a necessidade de entender que estamos vivendo numa Babel psíquica, uma psicosfera completamente em ebulição, e não se trata apenas das formas caóticas, caótica, e não se trata apenas do psiquismo humano, porque quem entrou agora nessa dança é o planeta inteiro, os animais, os golfinhos, as baleias, os cachorros, todo mundo vivenciando o processo, a natureza toda vivenciando o processo. Então, tudo isso traz uma interferência imensa nesse campo. Mas há de se notar uma coisa curiosa, nós não somos passivos nesse processo. Existe um satélite chamado satélite GEOS, que no dia 11 de setembro, ele é responsável pela medição do campo eletromagnético do planeta. Em um dado momento, que eles foram pegar os dados para fazer os estudos, perceberam que havia uma grande oscilação no campo eletromagnético do planeta, sem uma razão aparente para aquilo. Quando colocaram na linha de tempo, caiu exatamente no dia 11 de setembro. O dia 11 de setembro foi aquele evento conhecido por todos, mas aquilo, quando caiu na mídia, as pessoas se abalaram, se assustaram em massa nesse processo. Me lembro até que estava em São Paulo, eu digo, cara, se isso está acontecendo, foi um avião, 2, 3, vai acabar onde esse negócio? Deixa eu voltar para Salvador para ficar com meus filhos. Era aquela coisa assim que a gente não sabia onde ia parar. Cada hora era um avião, a gente não sabia o que ia acontecer. Então, quando se pegou a linha de tempo e olhou, houve uma grande mudança no campo eletromagnético do planeta. Por nossa ação emocional e psíquica, nosso pensamento e emoção, ele altera o campo eletromagnético. Vamos falar disso já, já. Então, a gente percebe que nós somos passivos, nós somos copartícipes desse processo de transição, copartícipe na forma como interagimos com essas ondas. Podemos nos harmonizar a elas e poder surfar e fluir como um rio, mas poderão existir resistências nesse processo. E isso vai trazer consequências e transtornos que estão se potencializando. Daí a necessidade de a gente trazer essa conversa, Adriano, porque eu acredito que essa nossa conversa, quando as pessoas se depararem com essas situações, talvez se lembrem da necessidade de fazer esse movimento interno. Porque quando a gente fala de frequência, a gente só pode mudar a frequência com o trabalho interno. Não tem nada no mundo, não tem nenhum Visa, Mastercard, não tem ninguém nem nada que se possa adquirir que faça sua frequência se harmonizar, senão esse olhar para dentro. Exatamente. Eu até falei sobre isso essa semana aqui. Eu escrevi e gravei uma visualização chamada Amor pelo Silêncio. E não tem quem faça pelo outro. A gente sabe muito bem disso. Eu já tenho 21 anos trabalhando com espiritualidade, com pessoas, e esse ponto que você tocou foi muito interessante, por um lado, e triste por outro, porque ao longo dessas 2 décadas eu nunca vi uma crise de saúde mental tão intensa quanto essa. Especialmente de 3 anos para cá, quando começou aquela história do bichinho da goiaba, que eu não vou falar o nome dele aqui para não dar nenhum problema depois no canal. E urge uma mudança profunda de hábitos, começa por aí, né? Esvaziar coisas e encher-se de outras mais elevadas, dar novas prioridades, olhar novos paradigmas, e enfim. Exatamente, cara. Então, assim, a gente tem a receita do bolo, receita do bolo não, mas a gente tem um direcionamento para sair disso. Se a gente for olhar os conhecimentos ancestrais, tem uma expressão que me encanta, que é vocatus adicus, non vocatus Deus aderite. Invocado não, Deus está presente.
Isso estava na casa de Jung, na lápide de Jung, e todos, em princípio, até eu, inicialmente, imaginei que era uma fala de Jung, mas não é. Quando eu fui pesquisar a origem, isso vem de Erasmo de Roterdã, que é justamente, ele vem de uma ruptura, digamos assim, religiosa, onde ele passa a entender que não precisamos de um intermediário para conectar com a fonte, porque nós já estamos conectados a essa fonte. Invocado ou não, Deus está presente. Em latim, invocatus ad, que non vocatus, Deus aderite. E o curioso dessa fala é que quando eu vou estudar os textos de Erasmo de Roterdã, descobri que ele fazia a tradução dos textos greco-romanos. E essa fala não é nem de Jung nem de Erasmo, é do Templo de Delfos. Quando você chega no Templo de Delfos, está na entrada, Gnóscite Ipsum, conhece-te a ti mesmo. E quando você entra, vocatus ad, quis non vocatus, Deus aderite. Ou seja, conhece-te a ti mesmo, porque invocado ou não, Deus já está presente. O divino já habita em nós. Então, quando a gente começa a trazer esse olhar, essa percepção, a gente já está conectado. É um processo de aceitação de quem somos. É tirar as máscaras que, por alguma razão, nós colocamos em nós. E como é que a gente faz esse processo? A melhor maneira de fazer esse processo eu gosto muito, você traz a fala, vou botar aqui ele novamente, gosta muito dele, eu também gosto. Agora eu tenho uma afinidade também muito com as palavras do Cristo, né? Então ele traz uma expressão muito, que me encanta muito, que é o amar a si mesmo, amar o outro como a si mesmo, e amar o teu Deus, o teu Criador, acima de todas as coisas. Isso, para mim, ele veio há 2000 anos preparando a gente para esse momento que a gente está vivendo agora. Fomos preparados, fomos treinados a viver esse momento agora. E eu estou muito feliz em estar nesse momento aqui. Eu tenho uma alegria especial, apesar desse caso aparente. Porque é exatamente nesse momento que a gente entra com essa expressão e entendendo essa expressão que é amar a si mesmo. Amar a si mesmo é a essência de todo esse processo. Porque a gente só pode dar ao mundo o que temos. E só podemos receber por frequência e ressonância o que a gente se dá. Isso podemos chamar de uma lei de atração. Então, todo o processo começa e termina em nós. No nosso entorno, é apenas uma projeção de como nos tratamos por dentro, do que nos damos. Porque o que a gente faz com a gente, o que nós nos permitimos receber, do que nos nutrimos, define a nossa frequência e ressonância. Olha que já estamos falando de frequência e ressonância novamente. Falamos do nosso campo eletromagnético. Mas e a vida é frequência e ressonância. Exatamente. Então, quando a gente começa a falar disso, percebe... Não tem outra perspectiva. Isso aqui não existe. Não existe aqui, aqui. Isso aqui não existe. Isso é uma grande manifestação onírica de Maia. Então, é uma manifestação, é uma ideoplastia, é uma manifestação fenomênica, cada linha vai trazer uma expressão, uma projeção, mas é exatamente essa consciência que a grande maioria precisa estar acessando, de que eles estão interagindo, porque eles são esse campo eletromagnético. Sim. E essa interação se dá pelos seus processos do sentir. Se você quer paz da vida, do mundo, se dê a paz. Você quer dar paz a alguém, tenha paz para dar. Se você me pedir agora, Léo, me entregue agora 3 balas soft, no tempo, né, bala soft. Eu digo, cara, eu não tenho, né, eu não posso te dar porque eu não tenho. Eu posso te dar outra coisa, eu vou te dar uma caneta como se fosse uma bala soft. Ou seja, tem muita gente dando amor sem ter amor. Então não é amor, é carência, é medo, é insegurança, travestido de amor. Sim. Às vezes, as pessoas têm uma importância, uma preocupação. Observe essa analogia. Por exemplo, eu preciso estar com meu filho porque é mais seguro se eu for pegar ele ali, eu levar ele em casa. Enfim, você pode até fazer o ato, não é o ato em si, mas o que te motiva a fazer esse ato. Você está com medo do que possa acontecer. Você está inseguro com o que possa acontecer. Mas você dá um nome de amor para tirar esse medo que é seu, não dele. Então, tem muito do que se faz, chamado amor, como são os nossos processos não curados, as nossas projeções. Por isso, quando a gente volta a essa expressão do amar a si mesmo, a gente se dá conta que, às vezes, a frequência que a gente está emanando é do medo, e não do amor. Que a frequência que a gente está emanando é da insegurança, e não da tranquilidade, é da escassez, e não da providência divina, não dos recursos que são abundantes. Então, esse amar a si mesmo é tão completo que ele define e redefine os nossos padrões de crença e de ressonância no mundo. E essa é a chave, porque se a gente quer dar para o outro,
Como é que eu posso amar o outro como a mim mesmo se eu não me amo? Como é que eu posso perdoar o outro como a mim mesmo se eu não me perdoo? Como é que eu posso trazer acolhimento ao outro se eu não me acolho? Então, o processo começa na gente. E se a gente quer receber do outro, por esse princípio da frequência e da atração, vamos começar em nós. Volta a fala do Gandhi, Mahatma Gandhi, sejamos em nós a mudança que queremos ver no mundo. Então, esses processos que estão acontecendo, Adriano, esse sol que chega, ele vai causar, inevitavelmente, muitos distúrbios. Mas esses distúrbios são o convite, o chamado inexorável a olhar para esses processos internos, para que possa, a partir disso, da sua emoção e do seu sentir, modificar as frequências. Os estudos e a quântica vêm apontando que quando a gente consegue mudar o campo elétrico de um átomo, a gente pode mudar o campo elétrico, podemos mudar o estado da matéria. E foi entendido que como é que a gente muda o campo elétrico e magnético desse átomo? Através do sentir e do pensar. A interação do pensamento e vontade altera o campo eletromagnético. Assim como o satélite GOES, no dia do 11 de setembro, o medo que tomou conta alterou o campo eletromagnético da Terra. Então, é nesse sentir e no pensar que a gente tem que passar a olhar nesse caminho que foi desenhado, que é o amar a si mesmo. Porque a partir desse ponto, a gente começa a desenvolver algo que vai ser extremamente importante a partir de hoje, já vem sendo, que é o equilíbrio. É o equilíbrio emocional para que nós possamos entrar na era, tivemos a era da Revolução Industrial, a era da inteligência emocional, agora é a era da consciência espiritual, onde nós nos percebemos conectados à unidade. Nós estamos mais dissociados do todo. Estamos cada vez mais conscientes que estamos conectados a esse todo. E é exatamente dentro dessa perspectiva que a gente começa a perceber e ver as grandes oportunidades que estamos tendo nesse agora. Esse mega convite de poder olhar para dentro. E o universo inteiro conspirando, seja com a anomalia do Atlântico Sul dizendo, vamos elevar a frequência, seja o Sol dizendo lá, pessoal, eu vou mandar uma luz aí diferente para vocês, se preparem. Vamos nos preparar para esse momento. A anomalia, a mudança dos polos magnéticos, é tudo acontecendo para esse convite. Alguns estão ouvindo, estão prestando atenção e estão começando a caminhar mais harmônicos com o que está acontecendo. Tem outros que estão ou distraídos demais, ou na negação desse processo, e isso tende a exigir mais dessas pessoas nesse processo. E aí uma pergunta que é interessante, quando a gente começa a refletir sobre isso, é que essa experiência do amor, amar a si mesmo, ela é muito mais ampla, porque ela ressignifica o que é amar. Ela nos ensina, ou começa a nos ensinar, o real significado do se aprender a amar. Nós estamos reaprendendo a consciência do amor numa perspectiva crística, ou búdica. Nós estamos reaprendendo a consciência do que é amar de fato. E estamos sendo convidados pelo universo que conspira nesse movimento. E quando a gente começa a trazer essa experiência do amor, pode ter a certeza, pelo menos assim para mim, é uma opinião pessoal, eu não tenho a pretensão do convencimento, mas para mim, o aprender a amar é o passaporte para essa nova Terra. E onde saímos de um planeta de expiação para um planeta de regeneração. Sabe qual é o meu lema para isso daí que você está falando? Como eu resumo, na verdade não sou eu que resumo, porque eu não resumo nada. Quem resumiu foi ele lá atrás. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Assim, não tem outro requisito. Ele não colocou nada além disso como a chave que leva a experienciar o princípio iluminativo universal que está dentro do coração, né, do coração espiritual. Às vezes o pessoal toma ao pé da letra, mas assim, tem uma fala muito linda de Ramana Maharishi, ele explicando o que é o coração espiritual. Tem aqui no YouTube, quem quiser pesquisar depois, bota assim, Ramana Maharishi, Corvo Seco, Coração, que vocês vão chegar nesse vídeo, é muito bonito. E eu tomo Jesus, já que nós estamos falando dele aqui, Jesus, esse ser espetacularmente lindo, que transformaram numa coisa desse tamanho aqui, conseguiram apequenar Jesus por conta de dogmas religiosos, mas Jesus é um sol imenso.
Isso. Ele é a chave hermenêutica, né, ou interpretativa, para facilitar a questão do vocabulário, para você chegar no conhecimento desse tipo de coisa que nós estamos falando aqui. Porque se você colocar Jesus como parâmetro, e dizer assim, o que é uma boa vibração? Toma Jesus como parâmetro. E você vai perceber, o que é uma música de frequência elevada? Feche os olhos, bote a música para tocar e perceba o que é que vem na sua mente através dos pensamentos quando você escuta a música. O que é um filme de boa vibração? Assista meia hora e feche os olhos. Aí você vai me dizer que tipo de conteúdo é emanado no seu psiquismo. O que é uma comida de boa vibração? Coma e depois de meia hora feche os olhos e perceba como ela vai influenciar no seu campo, na sua saúde física e mental, e por aí vai. Ou seja, Léo, é o que você está falando aqui desde sempre, eu só estou reforçando. É experiencial. Não tem outra forma. E, na minha opinião, e somente a minha opinião, sem pretensão também de convencer ninguém de nada, tem duas chaves muito interessantes para você trabalhar. Primeiro, num processo de acalmar um pouco o psiquismo, porque um psiquismo está muito agitado, ele não permite que o indivíduo perceba nem de longe aquilo que vibra aqui. Ele pode até perceber assim eventualmente, por exemplo, a pessoa vai na Chapada Diamantina, entrou na Cachoeira da Purificação, vem aquela água gelada e ela contempla aquilo, em 2, 3 minutos ela sente essa conexão. Já é um primeiro passo, ok. Mas depois de uma semana ela está lá na cachoeira de novo e com todos os problemas dela se transportaram para o Capão. Então, assim, muita gente foge, né? E não é fugindo para o Capão ou para o interior de Goiás ou para o Himalaia que você vai encontrar isso. É como o Yogananda dizia, a caverna do Himalaia é o seu quarto. Então, assim, trabalhe ali. E aí, resumindo, para passar a bola para você novamente, a respiração é a chave para acalmar a mente. Ponto 1. Sem aprender a respirar, você não tem a mínima chance de meditar. Então, o primeiro passo é aprender a respirar, e depois de aprender a respirar e dar uma acalmadazinha no psiquismo, aí você pode começar a meditar, e aí o caminho é gradativo, e aí eu posso falar por experiência própria, chega um momento que você vai ter experiências que vão mudar completamente os seus paradigmas de vida, e você vai passar a ser um ser humano muito mais calmo, mais tranquilo, mais amoroso, apesar de não ser perfeito, e, claro, oscilar para mais e para menos também. Mas o importante é ter um ponto de equilíbrio que não seja ruim, ainda que eventualmente você abaixe um pouco, tu tem condição de voltar. E em estado meditativo, de oração, escutando um diálogo desse, uma boa música, você eleva um bocadinho e depois volta, mas que o seu padrão, pelo menos seja um padrão que você consiga conviver bem consigo mesmo. Perfeito. Por aí. Você trouxe uma coisa interessante, que é justamente o que eu estou trazendo aqui a partir desse ponto, que é como se amar, né? Porque, assim, se tudo começa com amar a mim mesmo, como é que eu me amo? É cortando o cabelo, trocando de roupa, enfim. Uma coisa que você trouxe importante é experienciar. Nós não viemos viver eternamente na Terra, nós viemos experienciar. Para não perder o foco. O que é que Francisco canta naquela música linda? Dolce sentire e non sei do meu cuore, que eu não sei cantar italiano, mas doce sentire com imenso amor. Humildemente vai nascendo o amor, né? Exatamente. Vai nascendo amor em meu core, isso mesmo, no meu coração. É exatamente isso. E nesse processo, assim, foi muito legal você trazer esse ponto. Ali parece que a gente combinou, viu, cara? A gente nem se fala, quando chega aqui, tudo casa, né? Essa experiência do experienciar. Eu gosto assim mesmo. Eu também. É a experiência do experienciar. A gente, às vezes, se esquece que somos seres espirituais vivenciando uma experiência na Terra.
Se a gente veio vivenciar uma experiência, a gente tem que experienciar o processo. E durante a pandemia, por exemplo, nos atendimentos que eu fazia online, a gente sabe que a sensação define o nosso campo eletromagnético, e se define o nosso campo eletromagnético, ele pode alterar a estrutura da matéria, assim vem falando e trazendo a ciência através do pensamento e do sentir, altera o campo eletromagnético, altera a estrutura do átomo, da matéria. E se entendermos o nosso corpo como matéria, dependendo do que a gente emana de pensamento, a gente gera um campo eletromagnético que pode trazer saúde ou doença, porque vai para o físico. Então, essa interação, ela traz esse processo da fisicalidade. Antes de falar do sentir, trazer mais um processo. Para mim, o Cristo, Jesus, né, foi o maior xamã que habitou esse planeta, porque ele foi o único que eu conheço, pelo menos na história, que manipulou os elementos, transformou água em vinho, peixes, pães, fez cura. Ele trabalhou exatamente com água, terra, fogo, ar e o espírito, que é aquele pentagrama. Ele manipulou os elementos e fez o processo da ideoplastia, naquelas projeções que você falou há pouco. Ele criou o novo a partir dos elementos. Tudo é uma transformação. Nada é uma criação em si, senão transformar os elementos existentes em algo novo. Então, é um processo de criação. Mas como é que esse processo de criação acontece? Sentindo, pensando e sentindo. Tem um livro de Ernesto Bozano, de 1924, 26, um italiano, Pensamento e Vontade, onde ele traz uma fitinha, coloca aqui assim, uma fitinha que lembra aqueles filmes da Kodak, de antigamente, que a gente revelava, tinha que ela revelar aqueles filmes, ele colocava aqui mais ou menos na pessoa, pedia para que ela pensasse e sentisse algo. Ele revelava e dizia o que ela estava pensando e sentindo. Então, a gente passa a ter a percepção que o pensamento é uma coisa. O pensamento não é abstrato, é algo concreto, que se você reiterar, ele se manifesta nessa ideoplastia. A cidade como o nosso lar, por exemplo, que são cidades espirituais, são uma ideoplastia. As cidades umbralinas são ideoplastias. Exatamente. Tudo é uma ideoplastia. Mas como essa ideoplastia se manifesta? Quando a gente começa a olhar a física, a gente começa a perceber exatamente isso. É o pensamento, o sentir, altera o campo eletromagnético, e a ciência também afirma que quando se altera o campo eletromagnético, se altera a estrutura do átomo. E se você altera a estrutura do átomo, estamos falando também do quanto, enquanto partícula quântica, como menor partícula. Então, está tudo conectado, e o que define essa experiência é o sentir. Fazendo esse paralelo, quando eu encontrava as pessoas na pandemia, as pessoas de processos depressivos, eu dizia, coloca um vídeo de cachoeira, coloca um vídeo de mar e traga a sensação de estar nessa cachoeira. O nosso cérebro, ele não faz um filtro do que está fora e do que está dentro. Ele aceita tudo que você traz. Então, assim, se a gente assiste, eu brinco com meus alunos que eu gosto de falar do filme de Tubarão, mas é porque eu deixei de ver filme de terror há muito tempo, depois que eu aprendi isso, que nosso campo, ele aceita tudo e interage no campo eletromagnético e manifesta. Você foi no tempo da mosca. Pô, cara, eu deixei de assistir, você vê que eu parei nesse quesito, né? E não faço questão de me atualizar, não. Eu morria de medo daquela mosca, cara. Pois é, cara, aquela musiquinha. Então, quando bota aquela musiquinha, o nosso campo endócrino, ele reage endocrinamente. Sim, claro. Nosso coração acelera, liberamos substâncias, e se a gente tirar uma foto Kirlian, uma foto bioelétrica, a gente vai ver que nossa aura mudou imediatamente, através do que a gente escolheu sentir. Então, é por isso que é importante que a gente tenha muito cuidado com o que a gente ouve, o que a gente deixa entrar inadvertidamente no nosso campo. Porque temos o que a gente pode chamar de memórias flutuantes, que mesmo falando com você, se tem alguma coisa acontecendo, algum som, o meu inconsciente está captando isso o tempo todo. E traz os gatilhos, que em algum momento isso vai se manifestar quando houver um gatilho. Porque passou a fazer parte do meu campo de informação. Então, quando eu falo isso para os alunos na pandemia, eles traziam essa sensação, isso trazia uma quietude, uma calma. E não importa se ele está na praia ou se está vendo um filme de tubarão, um filme de terror triste, ou uma cena edificante, o seu corpo ele vai reagir ao que você nutre. Observe que não é fora que está mudando, é a sua escolha em sentir aquilo. O poder é sempre seu. O poder da escolha. Você escolhe o que quer sentir. E com base no que você escolhe sentir, você se cura ou adoece. Você se cura ou adoece. Então, quando a gente parte para o processo do aprender a amar, a gente tem que fazer escolhas do que queremos sentir. E quando a gente faz escolhas do que quer sentir, a gente define quais são as sensações que estamos escolhendo experienciar nessa vida.
E a sensação desse processo, além de mudar o nosso campo, que já é um processo de cura, podemos olhar a sensação e experienciar também por uma outra perspectiva, que é buscar o sentido das coisas através do sentir. Olha que massa, cara. Se você, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, tá? Vamos supor que alguém queira comprar um carro. Aí eu cheguei para ele e perguntei assim, sim, cara, para que você quer comprar esse carro? Pô, que pergunta, Leonardo, eu quero comprar esse carro para ir trabalhar. Sim, por que você quer comprar esse carro? Para ir ao trabalho? Para não depender de ninguém. E por que você não quer depender de ninguém? Não, porque eu quero me sentir livre. E quando você se sente livre, o que acontece com você? Aí eu sinto que eu tenho autonomia, eu sou dono de mim. E quando você se sente dono de você, o que acontece? Pô, cara, eu sinto alívio, porque eu posso fazer no meu tempo. E quando você sente isso, o que é que acontece? Aí eu sinto liberdade. E quando você sente a liberdade, o que é que acontece com você? Quando você se sente nessa liberdade, pô, cara, eu sinto que eu posso criar muitas coisas, me sinto criativo. E se você se sente criativo, como é que você fica? Cara, eu sinto que eu estou conectado a algo maior. E quando você se sente conectado a esse algo maior, o que é que você está buscando com isso? O que é que você sente agora? Pô, eu sinto paz. Aí eu lhe pergunto, será que ele quer comprar o carro ou ele quer sentir paz? Observe que a gente tem que buscar o sentido das sensações que queremos experienciar com cada coisa que a gente faz na vida. Porque isso traz a saciedade, o aprendizado. E quando a gente aprende, a gente pode seguir para um novo aprendizado, senão a gente entra em ciclos repetitivos. Se eu não trago essa saciedade, eu vou comprar um carro, vou trocar o ano que vem, trocar o ano que vem, trocar o ano que vem, vou passar essa vida, talvez várias vidas, e não vou trazer esse sentimento de paz, que no fundo é o que eu busco com isso. Eu vou sair entrando em processo de consumo e não vai trazer saciedade. Vai ter pessoas com 10 carros na garagem querendo comprar o 11º, e nem usa os carros. Sim. Então, assim, quando a gente começa a entender que viemos experienciar na vida não é fazer tudo de qualquer jeito. Não, é estabelecer o que é que eu quero viver. O que é que eu quero sentir, o que é que eu quero experienciar. Discernimento e consciência em relação àquilo que eu quero para mim. Mas você aí... é mestre de si mesmo, exatamente, você é o seu mestre. Você é o seu mestre. Exatamente. Eu tive um aprendizado aqui espetacular no sítio há uns 3 meses. Aí, eu conversando com um irmão espiritual de alta estirpe, eu disse, como é que eu posso agradecer por uma experiência dessa como eu tive? Sabe o que foi que ele disse para mim? Olha que interessante. O que agrada aos Budas é o homem que é dono de si mesmo e servo do mundo. Olha que frase linda que ele trouxe para mim. Dono de si mesmo e servo do mundo. Mas aí eu vou puxar um tema, Léo, para você comentar, que vai complementar aquilo que você estava falando. Veja bem. Se o indivíduo não se preenche de si, e preencher-se de si, conectar-se consigo mesmo, descobrir internamente aquilo que eu sou, aquilo que me agrada, aquilo que eu gosto, aquilo que me faz bem, aquilo que me faz feliz. Todo esse processo que você falou aí, se você não se preenche de si, algo vai preencher o seu psiquismo. Se você, pode ser a cultura, pode ser a sua criação, pode ser a religião, você vai ser preenchido por algo, porque o seu psiquismo está captando o tempo inteiro informações mais variadas possíveis. E esse é um processo difícil, por quê? Quase todo mundo que eu conheço age no primeiro impulso. Ou seja, não age, reage. A maioria das pessoas reage a estímulos. E o grande segredo que os mestres do Oriente sempre disseram, para você começar a ter um pouco de autonomia e um pouco de discernimento em relação a quem você é, aquilo que você quer e tudo isso que você falou aí, é observar o primeiro impulso, afastar-se dele um pouco, passar esse primeiro impulso dentro do crivo interno e aí você não reage, você age. E aí começa o livre-arbítrio aí. Porque eu ouso afirmar aqui, posso estar redondamente enganado, mas eu vou dar uma de ousado, que a grande maioria das pessoas não tem livre-arbítrio. Porque elas só reagem às circunstâncias, às pessoas, aos espíritos, às condições climáticas,
o que for. Perfeito. Assim, eu entendo e concordo contigo. Quando nós estamos nos processos de reatividade, ou até de catarse, a gente não se permite trazer esse ponto do equilíbrio. Mas observe que a gente encontra uma coisa interessante nos conhecimentos do hermetismo, uma das leis herméticas, onde a gente pode pegar, por exemplo, um pêndulo, você colocar num sentido e soltar, ele vai para o outro extremo, na mesma proporção, na mesma intensidade de força, em sentido contrário, até que ele vai oscilando e consiga estabelecer esse equilíbrio. Quando a gente percebe essas reatividades das pessoas, imagine também um efeito catapulta, que você pega uma catapulta, leva ao extremo, quando solta, ela vai para o outro, até que ela vai pendulando, para atingir o equilíbrio. É como se essa reatividade, ela fosse esse processo de ir ao outro extremo, até que o equilíbrio se restabeleça novamente. Mas quanto mais consciente você se torna, quanto mais, como a sua experiência que você trouxe, que foi muito linda, e dono de si mesmo, né? Eu gosto de falar para os meus alunos, mestres de si mesmo. Quanto mais dono de si mesmo, mestre de si mesmo, essa curva fica cada vez menor, até que ela fica passiva, em paz, independente do que aconteça do lado de fora. Ou seja, tudo é sagrado e tudo caminha para esse processo do aprendizado, tudo é contribuição para o aprendizado. A gente, é como Jung fala, né, de certa forma, se a gente quer acessar as nossas searas mais divinas, ele não fala com essas palavras, nós precisamos olhar as nossas sombras mais ocultas. É igual uma árvore que, à medida que ela cresce e sobe ao sol, ela precisa ter raízes profundas para que suporte o próprio peso. Ela tem que ir nas suas profundezas para que ela continue subindo. Então, essa experiência é um experienciar também do processo. Mas estamos vivendo um momento onde estamos cada vez mais conscientes, cada vez mais mestres de nós mesmos e aprendizes uns dos outros, ou donos de si mesmo, para que a gente possa atingir esse ponto do equilíbrio. E não há como se atingir o ponto do equilíbrio sem ter navegado pelos extremos. Não há como nos reencontrarmos sem termos nos perdido. Senão ninguém se reencontra ou se encontra se não se perdeu antes. É parte do processo. Tudo é parte do processo. Uma coisa que você falou também que eu achei interessante, que é justamente nesse processo do amar, que é buscar o sentido das coisas, o sentido das sensações, que sensação eu quero, e qual o sentido de eu estar buscando isso, aquilo, acolá. Alguém vai dizer, poxa, eu quero casar, sim, mas o que é que está por trás disso realmente? Quando você acessa o que está por trás disso, e traz essa sensação, você consegue trazer um nível de manifestação em outro nível altíssimo. Eu atendi uma psicóloga, inclusive, com técnica de Theta Healing, ela fazia trabalhos com crianças abandonadas. Durante a prática do Theta, surgiu a informação que ela foi criada pelas avós, foi abandonada pelos pais. Então, o trabalho que ela desenvolvia era muito penoso, muito triste, e muito sem recursos, porque, no fundo, o que ela estava buscando fazer, o que motivava ela naquele trabalho, era curar aquelas crianças, quando, no fundo, ela estava querendo curar a si mesma. É o que motiva, qual é a sensação que está vindo. Então, ela não está na sensação de abundância de resultado, ela está na escassez e na dor. É o campo de ressonância que vai atrair as mesmas crianças, mas na dor que vai se dar esse trabalho. Porém, quando ela inicia o trabalho e começa a curar a sua criança, ela vai fazer o mesmo trabalho com as mesmas crianças no mesmo lugar. Mas a frequência é outra. O que a motiva não é mais a dor que ela trazia, mas, assim, a cura que ela passa a transbordar. Aí ela passa a ser essa luz no mundo, cara. Percebe? Então, exatamente. Exatamente, mas é exatamente isso. Então, esse processo... Aí você é o sal da terra. Tamo junto, vamos chegar lá. Vamos chegar lá. Então... que não seja o mar morto, o oceano, mas você tem sua cota de sal da terra. Você Exato. Pode dar um sabor diferente, depois que você experimenta o sabor, ainda que de forma limitada. Mas observe que a gente está fazendo isso aí junto, viu, cara? Estamos aqui hoje, uma quinta-feira, fazendo isso aqui, a nossa contribuição. Sim. Mas observe que ela parte também dos extremos. Ela parte da escassez, do abandono, a curar e cuidar de crianças abandonadas, mas não mais pela dor, mas pela cura e pelo amor. Então, estamos falando novamente do pêndulo,
Sim. da lei do hermetismo, que regula e rege todas as leis universais. E é essa ideia de harmonização com as leis universais que nos torna cada vez mais próximos do caminho, cada vez mais donos de nós mesmos, menos rebeldes às leis naturais e mais harmônicos com o princípio da vida e da paz e do equilíbrio. Outra coisa importante... Foi a essência que Buda sempre propôs. Sim, você encontra esse equilíbrio. Só para fazer um pontinho em relação a essa questão da lei da polaridade de Hermes, sim. No Bhagavad Gita, que para mim é uma pérola espiritual de primeira grandeza, Sim. Na explanação dele para Arjuna, ele descreve o que é o estado de yoga. O estado de yoga, de união, né? A gente pode chamar, traduzir no claro para o português aqui, união da consciência individual com a consciência universal. Nesse ponto que você diz, eu e o Pai somos um só. É o estado exatamente onde o indivíduo está alheio ao prazer e à dor, à alegria e à tristeza, à honra e à desonra. Ele coloca-se acima da polaridade, acima das qualidades, acima de tamas, raja e sátiva, né? Não dá para falar sobre isso aqui agora, porque demandaria algumas horas aí só para falar sobre isso. É um estudo à parte, É um estudo bem à parte. Mas quanto menos a gente oscila, a gente vai chegando perto de dar um salto para esse estado de yoga. No dia que eu chegar lá, eu posso falar dele. Por enquanto, eu só digo o que Krishna disse. É isso, mas está no caminho, irmão. Está no caminho, exatamente. Está no caminho. E aí o que é outra coisa que eu acho interessante para a gente trazer nesse processo de se aprender a amar, é buscar o sentido das coisas que nos anima, que nos motiva a fazer algo, buscar experienciar o sentido do que a gente quer viver, e algo tão importante quanto fazer o que você ama. Eu pergunto hoje, a gente pode até fazer um exercício com as pessoas aí em casa, pegar um caderninho, um papelzinho, escrever 10 coisas que ama fazer, desde a infância. E vai chegar um momento que você vai, talvez, tenha dificuldade de estabelecer 10 coisas que você ama. E, caramba, se nem você sabe o que você ama, quem vai saber o que você ama? Se você não se dá, não vai receber. Uhum. E o mais curioso quando terminar essa listinha, que pode ter os 10 itens ou menos, é perguntar quanto disso você faz na sua semana. Provavelmente nada, ou muito pouco. Então, para que a gente possa se amar, a gente precisa saber o que a gente ama fazer. O que a gente ama sentir. Segundo, trazer isso, nem que seja 5 minutos por dia na nossa vida. Se a gente traz o que a gente ama para a nossa rotina, a vida se torna feliz, se torna alegre, porque a gente está se nutrindo do alto amor. E se a gente se ama, a gente pode dar amor. Só ama quem se ama, só cura quem foi curado. Não dá para fazer aquilo que não se viveu. Pode até dizer, mas o campo de energia não sustenta. Não flui, soa falso. Soa falso, não sustenta. É água que não molha, fogo que não queima, luz que não brilha. É então, o papel que você não vai conseguir sustentar. Exato. A chama da vida passa pelo experienciar, voltemos a ele. Então, para que a gente possa se conectar com essa expressão do amar a si mesmo, a gente tem que experienciar. Que sensação eu quero escolher viver, o poder da escolha. Qual o sentido de eu estar buscando isso? Se a gente parar para ver o que estamos buscando como sentido, talvez a gente elimine 90% das coisas que a gente morre para conquistar. Porque quando a gente buscar o sentido, vai perceber que não tem sentido. Ou se eu integro o sentido, eu já digo, cara, eu já tenho isso, não percebi. Então, nesse processo do amar, a gente vai ter que ter muitos desapegos e ressignificações, reconstruções internas nesse processo. E o muito importante para sacramentar esse processo é fazer o que você ama. Mas primeiro você tem que descobrir o que você ama. Porque é muito comum a gente ter se esquecido disso, cara. A gente está tão preocupado em construir, em fazer, em sustentar, em pagar conta, em sobreviver ou viver, ou fazer uma viagem, que a gente se desconectou das coisas simples que nós amamos fazer. E é essas coisas que a gente tem que trazer para a nossa rotina, porque do mesmo jeito que a gente toma uma vitamina C por recomendação médica, ou não, ou um complexo vitamínico, a gente tem que tomar pílulas de alto amor, que é justamente integrar na sua rotina aquilo que você ama. E isso
E isso aí vai contribuir. Voltemos àquela fala que nós somos seres participativos e ativos no processo de transição planetária. Citei aqui apenas aquele exemplo, existem números do satélite GOES, como a gente mudou o campo eletromagnético do planeta. Agora imagine, Adriano, se as pessoas começarem a se amar, cara. Que campo de ressonância nós não estamos ancorando na Terra. É essa consciência da transição que nós temos que despertar para que nós somos ancoradores ativos no processo de transição planetária. O Cristo não está na Terra, mas nós estamos aqui. Nós viemos ancorar as nossas energias aqui. O Cristo precisou vir corporificado na carne para trazer seu conhecimento, porque ele precisa estar na matéria para fazer esse processo. Senão todo mundo fazia da espiritualidade, ninguém precisava vir para a Terra. Mãe piscava o dedo lá e estava tudo certo. Não, segundo Saint-Germain, eles precisam de corações de carne, para que possam ancorar na carne, na fisicalidade, na dimensão fenomênica, a experiência do amor. O espectro de atuação em outras frequências existenciais para aqui, para o planeta Terra, fica comprometido. Perfeito. Um nível ainda muito primário das percepções que nós todos temos aqui, né? Então, Perfeito. Isso, historicamente, essas figuras tomam corpos físicos. No final das contas, nós estamos falando do princípio iluminativo universal, que é o único instrutor que existe, através de vários corpos. Eu vou até trazer uma fala aqui, para puxar a sua opinião sobre isso, linda, que eu vi essa semana, até botei no grupo de estudo. Isso é um dos maiores seres que já passou aqui no planeta Terra, dizendo o que ele vai dizer aqui agora. Olha, Deus é o único instrutor espiritual. Olha que coisa linda. Eu sou o menor entre os menores, o servo dos servos, de forma alguma grande. Enquanto viver, vou aprender. Aí segue, eu vou dizer o nome dele já já. Não tenho discípulo. Eu sou o servo do servo de Deus. Um dia me foi revelado, repentinamente, que tudo é o grande Espírito. E essa é uma fala de Shri Ramakrishna Paramahansa, que é um ser estupendo. Agora, veja bem, vou botar um pontinho aí para a gente, uma reticência para a gente conversar aqui agora. Eu estava conversando com um irmão espiritual tem uma semana, mais ou menos. Ele, através de um médium que é o melhor médium que eu conheço, do ponto de vista das faculdades mediúnicas, do caráter e da bagagem espiritual que ele tem por si só. Então, ele permite, claro, explanações assim maravilhosas dos mentores que eventualmente vêm através dele. E eu estava reflexivo sobre uma questão, e aí o irmão disse assim: o guru invisível atua como guru na imperfeição para ajudar a aliviar as dores e... Não me esqueci agora o que é que ele disse exatamente, mas ajudar a aliviar as dores e ajudar a despertar essa consciência do guru interno. Então, basicamente, o que o irmão falou ali foi o guru invisível, esse aqui que Ramakrishna está dizendo que é o único instrutor espiritual, que é Deus, ele atua como guru através dos seres humanos, através da natureza, através dos animais, através do sol, através da lua, através do mar, através da vida. Então, todo mundo que está ouvindo aqui, todo mundo sem exceção, pode ser, como Francisco disse, Senhor, fazer um instrumento da vossa paz. E não precisa ser feito para isso, porque se precisasse, eu não estaria aqui, Léo não estaria aí, eu não conheço ninguém que poderia estar aqui, nesse momento agora, tratando de coisas elevadas, como nós estamos fazendo aqui, dentro do que nós conseguimos alcançar.
É obviamente. exatamente isso, Adriano, que eu estou encantado com esse nosso momento de vida, nesse aparente caos, onde vivemos as mudanças. Imagine que você está arrumando sua casa para enfeitá-la, móveis novos, uma casa mais bonita. Então, o que é que a gente faz? A gente muda os móveis de lugar, tira a televisão, faz uma limpeza, aí chega alguém nesse momento, que é um momento de transição, vai achar a casa bagunçada, porque eu estou rearrumando a casa. Mas a casa vai ficar mais bonita. Todos nós, isso não exclui ninguém, porque todos nós, consciente ou inconscientemente, estamos sendo ancoradores de frequências na Terra. Desconhecemos a qualidade das energias que ancoramos, às vezes por inobservância, ou às vezes por ignorância, ou por vezes por inadvertência, mas muitas vezes de forma consciente, e já temos uma massa de pessoas conscientes. Olha esse ponto de espiritualidade, quantos seguidores já tem aqui no YouTube? Buscando essa consciência. Então, assim, nós, querendo ou não, somos uma frequência até dormindo. Então, a gente até dormindo está ancorando energia na Terra. Sim. Então, é importante que nós percebamos como somos seres proativos nesse processo. Somos seres proativos no processo de ascensão. Não sabemos ao certo quando isso se dá. Essa informação não é dita, talvez nem nas mais elevadas categorias do espírito, mas estamos nesse processo de elevação. E a forma como isso pode acontecer é tão somente pela ação individual em nós conosco mesmo, sendo a mudança que queremos ver no mundo. E uma outra coisa muito importante, você terminou trazendo isso de outra forma, mas enquanto essência do mestre interno, eu gosto de trazer uma fala do Cristo, quando ele estava caminhando entre as multidões, cercado por seus apóstolos. Naquela altura ele já era uma pessoa conhecida. Alguém me toca a veste, ele olha para trás e diz: quem me tocou? Quem me tocou? De mim saiu vida, quem me tocou? E a pessoa diz: não, eu te toquei. E aí ele chega para ela e fala: sua fé te curou. Aí eu lhe pergunto, Adriano, quem curou quem? E ele, nesse momento, ele nos ensina algo importante que Sêneca traz na sua fala, que é parte da cura, o desejo de ser curado. E ao refletir sobre isso, nós como terapeutas, como profissionais, como pai, como filho, enfim, nós, quando queremos contribuir com o amor ao outro, o nosso maior propósito é despertar o curador interno que habita em cada um. É despertar esse guru interno, esse curador interno, porque no fundo só ele pode fazer esse processo. Só ele pode dizer sim a isso. Então, Léo, quando você... você me permite contar uma história de um irmão espiritual que está do meu lado aqui? Completamente. Olha, eu estou aqui do meu lado também, cara. Estou segurando. Vamos lá. Já que você tocou em Jesus, tem novamente, né? Jesus já foi falado aqui várias vezes hoje. Eu tenho um amigo espiritual muito querido que ele se apresentou para mim com o nome de Lázaro, mas ele faz questão de dizer que não é o Lázaro que Jesus mandou levantar, que ele foi um leproso, né, naquela época. Ele, inclusive, fez uma escrita direta na cortina lá do meu quarto. Uau! Poucos meses depois de Davi ter desencarnado, foi muito interessante. Depois eu conto isso. Certo. Foi como ele se apresentou para mim. Olha a história que ele me contou. Que ele tinha algo em torno de 14, 15, 16 anos, mais ou menos, e aí descobriu a hanseníase. E quando descobri a hanseníase, você era expulso da convivência e ia para aqueles lugares que se convencionava chamar de vales de leprosos. Isso. Você ainda recebia condenações religiosas dizendo que se abateu sobre você a doença porque você era um ser pecaminoso, seja lá o que for, né? E ele contou para mim, ele me mostrou essa cena, que a mãe dele chorou desesperadamente, porque não queria que ele fosse embora, mas o próprio pai expulsou ele. E ele viveu um tempo muito amargurado nesse determinado lugar. Até o dia que ele teve correu a notícia, que tinha um profeta que curava gente, que curava pessoas.
e que andava por ali, naquela região toda ali da Galiléia, etc, etc. E isso despertou nele, ele me contou a história, despertou um quê de esperança, assim, e ele, junto com mais outros dois, saíram sem ser notados, porque se eles fossem pegos transitando fora daquela faixa, eles iriam ser, no mínimo, apedrejados, né? Então, eles conseguiram monitorar mais ou menos onde é que estava o profeta, pelas notícias que chegavam, e eles se posicionaram num lugar estratégico, porque Jesus andava muito de vilarejo em vilarejo. Eram pequenos vilarejos, 200, 300 pessoas, 80 pessoas. Jesus caminhava muito naqueles vilarejos e ele ficou esperando uma dessas caminhadas, e quando Jesus passava, eles abordaram o profeta, como ele me disse naquela época, ele não sabia ainda de quem se tratava. E ele conseguiu falar com Jesus, e, claro, Jesus não falou em português, e eu também não entenderia a linguagem da época, mas Jesus perguntou: você crê que eu posso te curar? E aí ele disse algo do tipo: eu creio, Senhor, e ele me mostrou essa cena, mas infelizmente ele não me mostrou a expressão facial de Jesus, eu gostaria tanto de ver, mas ele não me mostrou. Ele mostrou ele, assim, prostrado, e Jesus tocou nele e disse: sedes limpo. Agora, aí é que vai o mais bonito ainda. Ele disse para mim: Jesus não tirou a lepra do meu corpo, ele tirou a lepra da minha alma. Ele tirou todo o ódio que eu tinha no coração, toda a amargura, toda a raiva, e depois de desencarnado, eu tive a oportunidade de me reconciliar com meu pai e eu nunca mais deixei de seguir Jesus. Então, foi essa experiência desse amigo. Ele é absolutamente apaixonado por Jesus e eu sou também, né? Então, assim, quando Jesus entra na história, né, que nem sempre Jesus é o objeto central da história aqui, mas ele está sempre como um pilar fundamental, é Lázaro que acaba participando, porque ele teve essa oportunidade de ter esse encontro direto. Então, assim, ele está aqui do meu lado e aí acabou que eu disse: olha, eu vou compartilhar. Eu nunca tinha compartilhado isso online, não, viu? Foi a primeira vez. Eu estou sentindo um campo bem, bem forte. Sim, muito bonito. Muito bonito. E é isso, cara. Vem uma energia também aqui. Antes de trazer essa intuição que está chegando, só para a gente finalizar, que a gente está participando ativamente desse processo de ascensão global, contribuindo para a implantação do plano divino na Terra, todos nós, uns mais conscientes, outros menos conscientes. Então é importante a gente fazer a nossa reconexão com o nosso amor a nós mesmos, que é onde começa o nosso amor crístico em nós, para que a gente seja a melhor contribuição possível. Nós escolhemos, de algum modo, não todos, mas uma boa parte escolheu estar aqui como contribuição. E semeando esses ancoramentos, são âncoras que descem para sustentar um campo de vibração, para que outros se referenciem e para que outros possam também se sustentar e possam desenvolver em si a automaestria, porque somos aprendizes uns dos outros e mestres de nós mesmos, somente de nós. Do outro, somos eternos aprendizes. E com isso nós contribuímos para a ascensão global. Esse despertar, integrar e ascender chega a nível global. E não se trata de quem é bom ou ruim, mas daqueles que conseguiram fazer do que não conseguiram. E esse olhar a gente tem que trazer uma compaixão por esse processo, porque não percebo aí uma exclusão, mas se torna inóspito o planeta pela sua nova vibração para aqueles que não conseguem vibrar. É muito sofrimento. Exatamente. E por amor e compaixão, vão surgir alguns processos de transmigração para que siga uma oportunidade onde se consiga retomar esse caminho, para que não sofra tanto nesse aqui agora com essas oscilações de frequência.
Não se trata de bem e mal, se trata do progresso evolutivo que cada um está se permitindo. É quem conseguiu chegar e aqueles que não conseguiram. Não é o bem e o mal, porque essa dualidade habita em todos nós, e ela faz parte desse processo. É quanto nós conseguimos vibrar dentro dos nossos processos de escolha. E aí eu vou pedir sua autorização também para trazer intuitivamente a mensagem que está chegando. Pode trazer, claro. Essa mensagem, o que eu sinto, pelo que está vindo aqui, é de um guia, um mentor, que é o irmão Francisco, que vem acompanhando os trabalhos. Ele vem trazendo a expressão do amor também, e fala muito desse amor crístico, dessa experiência de se reaprender, amar novamente na Terra com a consciência crística como já foi um dia. E isso é importante que cada um de nós possamos trazer no nosso íntimo a consciência maior, a estrela maior, a nossa consciência e nosso amor crístico, o amor do nosso Senhor Jesus Cristo, que através de vós, meus filhos amados, trazem para a Terra, num momento tão importante, a expressão do amor, a expressão da caridade, a expressão do serviço à vida, de maneira humílima e fraternal. Não titubieis, perseverai, não trazeis, pois, a distração das coisas do mundo afora. Concentrai, pois, em vosso coração divino, na nossa presença divinal, na consciência do nosso Senhor Jesus Cristo, que habita vivo em cada um de vós. Não titubieis, perseverai. Perseverai a cada instante, a cada momento, a cada dificuldade que se apresente. Olhai, pois, como uma grande oportunidade do exercício dos vossos aprendizados. Representai a presença do Cristo na Terra, que desceu como estrela em todo o planeta, para trazer a experiência e a fala do amor crístico e divinal. Trazei, pois, a compaixão, a misericórdia, trazei a alegria e o júbilo de viver na presença do amor, que volta a ser instaurado na grande orbe terrena. Isto, pois, só é possível pelo serviço de todos os seres encarnados. Como dito, os corações de carne, que na sua humanidade experienciam o divinal, ancoram na terra a presença do Espírito Divino, além do que prepara o terreno, o caminho para aqueles que chegam, para dar continuidade ao vosso labor ascensional. Não titubieis, perseverai, pois, encorajados na presença do amor crístico, a maior verdade, a maior referência que nos guia nas noites escuras, a nossa referência do sol maior que brilha de dia e de noite, a nos referenciar ao direcionamento, pois sim, como ele trouxe para nós, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. E é simples os ensinamentos, não requer estudo, requer apenas a vontade de aprender e de aceitar que sois filho de Deus. Orai, pois, para manterdes elevadas as vossas vibrações no amor. Orai, pois, para permanecer ativos como ancoradores do amor do Cristo na terra. Com muito amor eu me despeço, com gratidão por este labor de todos vós, pelo tempo que dedicais. Eu, um mínimo servo do Senhor, o sempre disponível,
Irmão Francisco, muita paz, muita paz, muita paz. E que louvado seja sempre o nosso Senhor Jesus Cristo, e para sempre Ele seja louvado. Muita paz. Pois é, Adriano. É a primeira vez que acontece isso também, ao Sim, eu vivo. ia lhe falar isso aqui agora. É a primeira vez que eu permito esse tipo de manifestação aqui. A gente já tinha até conversado sobre isso, e quando você falou, a equipe espiritual que trabalha conosco disse: vamos deixar fluir, porque assim, eu venho falando para o pessoal aqui, principalmente nos grupos mais internos, em trabalhos mais intimistas, que nós vamos elevar um pouco o nível de profundidade daquilo que é trabalhado aqui, porque é necessário, e esse processo não vai ter mais retorno. E, por um lado, a participação dos irmãos espirituais vai ser muito mais efetiva, mas, por outro lado, o interno de cada um é que vai ter que se manifestar além, porque eu estou falando isso aqui já tem um bom tempo, provavelmente você vai concordar comigo, mas se não concordar, fique à vontade para discordar. Tem pessoas que têm dependência emocional de mentoria espiritual, não é o seu caso. Eu venho conversando com algumas pessoas sobre isso. Eu disse: olha, se você constrói a sua bagagem e o seu autocuidado, o seu autoconhecimento, e você une isso com o do mentor espiritual, você faz assim. Em ressonância, você amplifica e o trabalho é maravilhoso. Se você fica dependente de um mentor espiritual, você não cresce. E quem estimula a dependência não é mentor espiritual. Então, é muito importante que as pessoas vejam isso. É Aí, interessante. agora aí, no caso de Léo, né, tem a bagagem de Léo. Estava aqui conversando comigo em alto nível e veio o irmão Francisco, que uniu-se com essa bagagem de Léo e trouxe uma mensagem também de altíssimo nível para a gente. Aí a mediunidade é uma maravilha. É esse o tipo de mediunidade. Eu estou falando isso porque eu estou dando um curso sobre isso aqui. Então, não vou perder a oportunidade de comentar uma manifestação mediúnica. E eu vou contar a história da escrita direta e depois, da minha parte, eu vou encerrar, porque eu não tenho mais o que falar depois dessa história, e aí vou passar para você encerrar. Mas essa escrita direta foi num momento que tinham pouquíssimos meses que Davi havia desencarnado e eu estava sob uma dor profunda, e tendo que trabalhar com ela e por aí vai, mas ao mesmo tempo já trabalhando aqui no canal em função das circunstâncias, da época e tudo mais. E eu estava um pouco claudicante, nesse sentido de vou continuar, não vou, aquela coisa toda. Eu tinha uns 3 meses só de partida de Davi, no máximo 4. Aí, o irmão escreveu na minha cortina, de trás para frente, uma árvore da vida, num dia que eu tive o primeiro encontro espiritual com Davi, e o número 153. E eu não sabia o que significava o número 153. É um número muito importante para o cristianismo, porque é o número da pesca milagrosa. Quando Jesus pede aos apóstolos para jogar a rede novamente, e eles jogam e eles pescam 153 peixes grandes. Não foram peixes pequenos, filhotes, grandes, já aptos a compreender aquela pesca de homens que Jesus chamou Pedro para participar. Vem comigo que eu lhe farei pescador de homens, né? Então, basicamente, o que Lázaro disse naquele momento foi: meu irmão, eu sei que você está passando por um processo de dor imensa, mas não se esqueça que, mesmo com todas as limitações que todos nós temos, inclusive o próprio Lázaro e cada um de nós,
nós podemos ser instrumentos de, entre aspas, da pescaria para aquela imensa rede que você bem simbolizou com a flor da vida, que eu pouco dava importância à flor da vida até 2011, quando eu estive na Índia, no ashram de Sai Baba, e na entrada principal do ashram tem uma estátua de Ganesha cercada por uma grade com a flor da vida desenhada, dentro de Prachete de Leão. Então, naquele momento ali que eu passei a dar importância a essa simbologia do que é a flor da vida que você tão bem explicou. E da minha parte, eu não tenho mais o que dizer, não. Já finalizou. Maravilha, irmão. Gratidão por essa oportunidade. Eu concordo com você. A mediunidade, ela é algo que vem como um complemento, algo que acrescenta, mas não é algo que substitui a nossa tarefa, o nosso aprendizado, o nosso esforço pessoal. Ao contrário, ela pede esse desenvolvimento interno. Ela não se faz substitutiva nem amuleta para os nossos desenvolvimentos, a nossa caminhada. E por isso é importante que as pessoas possam se conectar com a espiritualidade, porque são seres espirituais e vivenciando a experiência terrena. Todavia, viver dentro da experiência terrena todos os aprendizados necessários e, se tiver consciência, ser ancorador das melhores frequências, porque, de algum modo, você, consciente ou conscientemente, se propôs a estar aqui, todos nós. Então, a espiritualidade entra com uma parceira, trazendo uma potencialização daquilo que você já preparou e prepara o terreno para continuar semeando. E eu gosto dessa sua fala de pescadores, porque eu acho que quando a gente faz o nosso processo pessoal, nós criamos um campo de ressonância que é justamente dentro da flor da vida, é um pequeno campo daquele, mas que compõe a flor da vida, compõe o grande campo. Então, cada círculo que somos cada um de nós vai trazendo esse novo tom, essa nova frequência, e vai acendendo essa grande flor, essa grande árvore. Então, nós todos somos co-participantes ativos do processo, mas isso só acontece se fizermos as nossas mudanças de dentro para fora. E a nossa maior responsabilidade e compromisso é nos tornarmos a cada dia a nossa melhor versão, mas com aceitação, com leveza, e a gente vai fazendo essa caminhada. Aí também encerro aqui, trazendo mais uma vez a gratidão imensa, cara, pelo convite, pela oportunidade, reiterando mais uma vez que é um grande privilégio para todos nós estarmos nesse momento na Terra, essa grande mãe que nos acolhe, enquanto seres espirituais que vivenciamos a transitoriedade na Terra, nem que seja por gerações e eras e séculos, nós estamos acolhidos por ela. Minha gratidão imensa, cara, minha gratidão imensa a todos aqueles que nos acompanharam, que destinaram um pouco do seu tempo nessa noite para estar aqui conosco, aqueles que vão poder acessar essas informações depois no YouTube do Ponto de Espiritualidade, recomendo que sigam, tem conteúdos lindos, e o Adriano, ele traz uma condução aí majestosa e contribuições pontuais que vão iluminando e jogando flores nesse caminho, e quando a gente finaliza essa jornada, está tudo muito perfumado. Gratidão, grande jardineiro, trazendo flores para a gente. Arro, muita gratidão, irmão. Por sinal, Swami Ramayana, que é o principal mentor espiritual daqui, que é um pai espiritual para mim, ele escreveu um texto chamado O Jardineiro e as Flores. Está aqui no YouTube. Tudo certo, tá vendo? Tá tudo certo. E tem um irmão indiano que está comigo aqui, que ele me pediu só para falar uma última coisa, que eu não pretendia não, mas é pertinente, para o pessoal entender o que é determinados processos. Quando nós estávamos vivenciando aqui o período védico, esse que vos fala aqui veio exilado para cá. Dentro daquela história que foi contada brilhantemente por Emmanuel através de Chico, que uma série de pessoas veio para a Índia, outras para o Egito, outras para onde hoje ali a Galileia, etc., e na China. Esse que vos fala veio exilado para cá e habitou a região da Índia durante um tempo. Mas o que é que acontece? Quando
esses exílios ocorrem, também vêm voluntários junto com os exilados para resgatar novamente os exilados com uma condição melhor para que possa haver esse movimento de retorno. Ramayana foi um dos que veio como voluntário e ajudou no meu processo de resgate. E, num dado momento eu retornei lá, não vou dizer de onde é, que não importa a ninguém isso, mas retornei para o meu canto e depois eu tive uma passagem na Índia aqui no século passado para poder melhorar junto de um ser espiritual muito bonito que esteve aqui, para estar hoje aqui dentro da minha pequenez, fazendo o que a gente fez hoje aqui, que foi de um altíssimo nível. Se não foi a melhor vibração numa transmissão ao vivo, foi entre as 3 melhores, com certeza. Então, que Gratidão, irmão. receba um beijo no coração aí, um beijo no coração para você também, e agora você realmente se despede, dá um beijo no povo, e a gente finaliza. Beijo a todos, beijo no coração de cada um. Adriano, eu honro esse espaço que você construiu e ancorou na Terra. E honro a sua caminhada e reverencio com todo carinho e amor. Gratidão mesmo. Gratidão por tudo. Linda noite a todos. Eu estou vendo aqui as mensagens no chat, mensagens lindas. Infelizmente a gente não conseguiu colocar, mas assim, eu agradeço muito. A gente fez mensagens lindas aqui: Vanessa, Alice, Priscila, Ricardo, Fábio, Mariana, Ludmila. Tem muita mensagem bonita aí no chat, e eu agradeço em meu nome e no nome de Leonardo também, porque as mensagens foram direcionadas para nós e, mesmo sem ler, ele sentiu. Eu estava lendo aqui, eu acho que ele não estava lendo, porque é um Não, pouco eu estou no celular, não consigo ler aqui, não acompanho. Mas eu estou no computador e administrando aqui, então eu acabo vendo. Então, um beijo, e eu vou encerrar a transmissão. A gente se vê na semana que vem. Gratidão.